Olá, sejam muito bem-vindas ao Primeiras Damas Podcast, o podcast da Serra Gaúcha, podcast feminino da Serra Gaúcha, né? Onde a gente fala de tudo aquilo que atravessa o universo feminino. E eu já quero pedir para você que está chegando agora, que ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aqui no canal, dá essa força pra gente, para que a nossa mensagem possa chegar ainda mais longe. Deixa teu like e também o comentário, né? Pode ser pro finalzinho do que você achou desse episódio, que com certeza vai ser incrível, porque a gente vai falar sobre algo que move o coração, que é propósito. Essa palavra que parece grandiosa, que às vezes se revela nos detalhes, no silêncio, no cheiro de mato, no som dos próprios passos. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre viver com propósito, sobre reencontro, sobre liberdade e natureza. E para essa conversa eu recebo uma mulher que não está aqui só para contar uma história. Ela tá aqui porque vive o que fala. A Lisiane Zabica. Fiquei com medo de falar errado, gente. Tem 36 anos, cresceu no bairro Saiqui, em meio à rua de terra, árvores e liberdade. Liberdade essa que nunca saiu de dentro dela. Em 2017, quando a vida pediu mais sentido, ela começou a buscar nasceres e pôres do sol com frequência e ali, em meio à natureza, ela se reencontrou. Morando em Gramado há 10 anos, foi em janeiro deste ano que ela criou o Bah Que Vista, um projeto que nasceu de um desejo puro, que outras mulheres também pudessem sentir a mesma liberdade que a natureza oferece. E em apenas 5 meses, gente, o Bah já conectou mais de 700 mulheres, mas mais do que o número, o Bah Que Vista se tornou um espaço de reconexão, de pertencimento e de pausa. É sobre trilhas, sim, mas é também sobre alma, sobre o corpo, sobre se reencontrar com o que há de mais verdadeiro em si. Hoje, a Lise vem aqui como mulher, como guia e como alguém que entendeu que viver com propósito é muito mais do que cumprir metas, é estar presente. Seja bem-vinda, Lise! Muito obrigada, Paty, que lindo isso, amei. Te ouvir falando assim também me enche, né, de amor, de tudo isso, né, desses sentimentos bons que a trilha também traz pra gente, a natureza traz isso pra gente, né, esses sentimentos bons, assim, de a gente conseguir se conectar conosco mesmo. E primeiro eu queria agradecer estar aqui hoje, né? Muito feliz, muito honrada também de participar desse teu momento também, desse teu novo ciclo, né? Que é focar também no podcast para mulheres, e isso é incrível. Parabéns por isso também, sabe? É uma honra estar aqui dividindo esse espaço contigo. E parabéns e que tu siga com esse propósito, que eu sei que vai ser incrível também essa jornada. Muito obrigada. E eu tenho uma coisa comigo que eu sei que as pessoas não se encontram ou não se, né? A vida não se cruza por acaso. Uhum. E há tempos, a Lizzie já passa ali na minha timeline, quero ver, vocês comentem aqui se vocês, na timeline de vocês também, a Lizzie já passou lá, alguém já passou falando do Bah Que Vista, que é um projeto incrível, lindo, que a gente vai falar aqui no decorrer. Mas primeiro de tudo, vamos falar sobre, né, o tema do nosso episódio, que é propósito. E eu queria saber o que é propósito para ti e quando tu escuta essa palavra, o que tu sente? É uma palavra bem forte pra mim, né? Desde o primeiro momento, desde que o Bah nasceu, sempre foi, né, através disso. De um livro que o título leva esse nome, né? Propósito, Uma Vida com Propósito é o nome do livro. E propósito pra mim é quando realmente o coração vibra, né? Quando o que a gente sente, o que a gente faz e o que a gente vibra vai pelo mesmo caminho, né? Tem que tá em harmonia. Então eu acredito muito que propósito é isso, sabe? É viver a nossa verdade. É sobre essência também, né? Viver a verdade, a essência de nós mesmas, assim. E tu acha que esse livro ele fez uma grande diferença na tua vida, nos teus passos, no que tu pensa hoje? Tu estava perdida, algo aconteceu, te deu um, sabe, não, é isso aqui. Ah, com certeza. Foi um divisor de águas, foi uma virada de chave na minha vida, sabe? É, enfim, eu tive momentos, assim, de mudanças, né? Grandes na minha vida o ano passado, meados ali de setembro. E aí foi quando uma das minhas melhores amigas me convidou para a leitura desse livro,
que é a Dainara Doico, que já esteve aqui também. Um beijo pra Dainara também. Um beijo, Dai. E foi muito importante, né? Então, esse convite de uma das minhas melhores amigas para ter essa leitura. E eu tenho certeza que sim, fez grande diferença na minha vida essa leitura, porque foi a partir dele, né, de ter lido e entendido o propósito, que isso mexeu comigo e fez eu começar a pensar, e agora, o que eu faço com o propósito. Certo. E tu pensa que tu achou que tu já nasceu com esse propósito, com o propósito, tu acha que a gente já nasce com o propósito, na tua opinião? Ou tu acha que a gente desenvolve e descobre ele com o tempo, vamos dizer assim, ou ele vem com o tempo, ele nasce com o tempo? Olha, Paty, eu acredito que muitas coisas já venham sim dentro de nós, né? Então, já tem raízes dentro de nós que a gente traz, né? Mas eu acredito muito que o caminho, assim como as trilhas, né? Eu acredito muito que a gente tem um destino, né, para chegar num topo de uma montanha, mas é o caminho que faz essa grande jornada. Então, as mudanças, as escolhas que a gente tem na vida, né? Então, tudo que a gente passa é o que nos prepara. Então, eu acredito muito nisso. Muito legal. E falando em livros e tal, tu me fez ter uma lembrança muito boa aqui, que foi de um livro que eu ainda tô lendo, né, quando sobra um tempinho e tal, que é O Poder do Agora, que é do Paulo Vieira, acho que é, e ele fala sobre o poder também da ação, da gente não ficar só ai, né, quando der, se der, quando tudo estiver perfeito, é ter a coragem de também colocar tudo em ação e sair da zona de conforto, né, se tu não tá onde tu queria estar ainda, então é você que precisa mexer, né, os pauzinhos pra chegar onde tu quer chegar. Então, essa reflexão de livros, e eu acho que livros, leitura e tal, fazem toda a diferença na vida, como pra ti fez, como pra mim também fez. Eu tive vários insights, várias mudanças de vida, né, que eu passei pra outras pessoas, inclusive nos stories. Quem me acompanha lá no Instagram sabe desse livro aí, sabe o quanto ele mudou a minha vida. E eu fico feliz em ouvir a tua história de propósito, eu curiosa pra ler, inclusive, esse livro aí. Quando eu ler, eu vou contar ali nos stories pra vocês. E falando de propósito ainda, tu falou que o teu começou quando tu leu o livro. Mas foi a partir, tipo assim, eu li o livro hoje, já me despertou, ou tu demorou um tempo ainda pra se conectar com a mensagem que tava... Demorei um tempinho, Paty, porque assim, o livro, a gente era uma leitura de 40 dias, né? Então, eu terminei a leitura ali no final do ano, por volta de novembro, início de dezembro. E aí vieram as festas, né? Natal, Réveillon, então demorei um tempo ainda também para assimilar toda a informação, porque durante tanto tempo, né, a gente era um grupo grande, entre 50 pessoas que fizeram a leitura, e nós nos encontrávamos semanalmente para debater, então, a leitura da semana. E aquilo aconteceu que, e aí tu recebe todas aquelas informações, até tu assimilar e até tu colocar também, o que eu faço agora com essa informação, né? Então, aí, quando começou o ano, que aí a gente também começa com os pedidos, né, de coisas boas pro ano, enfim, os propósitos, as metas, né? O que que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer, né? E justamente com o livro a mesma coisa. O que eu vou fazer com essa informação agora? Então, no dia... Teve um dia específico, assim, teve uma semana que eu sou uma pessoa que busca também a parte espiritual, né? Então, eu... nas minhas conversas com Deus, né, pra mim é Deus, mas eu sei que existem outras, não é sobre religião, né, é sobre espiritualidade, então também nas minhas conversas com ele, né, eu costumava pedir, enfim, né, orientação, direção, e aconteceram alguns sinais, assim, pra mim, e aí eu resolvi obedecer esses sinais, sabe? Então, foi muito importante pra mim, e a partir daí, né, que veio a ideia, então, de convidar pessoas pra fazer as trilhas. E tem gente que acha que viver com propósito, né, tem a ver sobre mudar o mundo, né? E não é sobre mudar o mundo. Exatamente. É sobre si, é sobre você. Porque o teu mundo pode mudar o mundo de alguém. Não é mudar todas as pessoas. Mas quem quiser pode te acompanhar, né, Liz? Exatamente. Eu acredito muito nisso também, né, que
Voltando para a questão do livro também, que a gente citou de livros, existe o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que fala sobre quando a gente muda, o mundo muda, e isso é muito verdade, sabe? Então, quando eu resolvi dar o primeiro passo, as coisas foram acontecendo. Eu também faço terapia, né? E quando eu chegava na minha terapeuta, ela sempre me falava: onde tá a Lizzie, sabe? E eu não sabia onde eu tava, eu não sabia onde eu queria ir, sabe? Eu tava perdida, num momento perdido, assim. Então, eu não sabia do que eu gostava, sabe? Então, eu sabia, obviamente, de algumas coisas, mas muitas coisas eu ficava, né, pensando onde eu tô nisso tudo mesmo, sabe? Eu sei do que as pessoas gostam, o que as pessoas querem, mas sobre mim e o que eu quero fazer com a minha vida, sabe? E Eu acho que o que tu viveu ali, várias pessoas vivem, eu também, eu acho que é uma redescoberta, né? Do que tu quer, do que tu gosta, do que tu espera, não tanto das pessoas, mas de si mesma. sobre a tua pergunta, né, realmente o bar, ele me cura, né? Então eu tenho certeza, assim, que, claro, as gurias amam também, né, fazer a trilha e elas também compartilham que voltam cheia de ideias, com projetos, ou enfim, abre a mente para algumas coisas que elas estavam também passando na vida. Mas é muito sobre me cura, sabe? Me sustenta. Então faz Sim. um bem, assim, pra mim que eu não sei te explicar. Como me completa, me preenche, sabe? Essas trilhas, essas trocas, estar com outras mulheres e fazer exatamente isso, que elas sintam o que eu sentia quando eu fazia trilha, que é liberdade, conexão, tá no meio da natureza e é onde eu mais me aproximo de Deus, sabe? Então era onde eu me sentia completa. A gente não chega lá e, vamos fazer uma oração. Não, é pra ti ficar nessa imersão contigo mesma, sabe? É pra ti mesmo te encontrar, pra ti te conectar com aquilo que tu acredita, sabe? O caminho é sobre cada um, né? Vamos dizer assim. É. Eu acho isso lindo, né? E acho legal e lindo também quando tu tá falando sobre a questão de te curou, sobre o baque, esse projeto te curou e foi, eu acho que é quando tu acha o teu propósito, realmente ele te cura, né? Mas é um caminho. E eu queria saber também, nesse entorno desse caminho, e que ainda tu estás caminhando, né, no teu propósito, se algum momento, com alguma situação, tu acabou se desviando do teu propósito. Acabou, não, será que é isso? Ou te questionando sobre. Com certeza, eu acho que tem muitos momentos, né, que a gente fica na dúvida, será que é por aqui que eu sigo? E aí tem várias questões que acontecem, né? E agora não sei lidar com isso, o que que eu faço? Então, às vezes, assim, eu vi que muitas, né, eu ficava pondo em dúvida, assim. Mas hoje, com tantos feedbacks positivos, eu sei que eu tô no caminho certo, que é pra eu seguir por aqui, sabe? E as gurias, o retorno que elas dão, a gente termina uma trilha, elas já vêm, tá, e aí, qual é a próxima, sabe? Então isso Já já é um ansiosa. estímulo, sabe? Pra eu já ficar pensando nas próximas, qual vão ser as próximas, porque realmente, assim, saiu daqui já quer fazer outra, sabe? Então é muito legal. E tu tinha ideia que, tipo assim, quando tu iniciou, tu já tinha ideia do movimento que isso ia causar, do proporção que isso ia tomar? Não, jamais, Paty, porque realmente, assim, no início foi um convite, sabe? Sem muita espera, eu recebi, né, como eu falei anteriormente, alguns sinais, e aí eu pensei, ok, vou colocar aqui no Instagram, vou ver o que acontece. E aí, Joga pro universo. Joguei pro universo. E em torno de umas 30 pessoas responderam, sabe? Então eu fiquei meio impactada, assim, no primeiro momento. Eu pensei, como é que eu vou subir uma montanha com 30 pessoas? Não tem como, né? Então eu falei, gente, olha só, vamos dar uma segurada, que não tem esse espaço todo. E aí nós subimos a primeira vez entre 13 pessoas. Foi muito engraçado e muito divertido, sabe? E a partir daí, então, eu só segui, sabe? E aí, continuei. No dia 19 de janeiro foi a primeira vez que eu subi. Dia 20 eu criei o bar. E dia 8 de fevereiro foi a primeira trilha oficial do Baque Vista, sabe? E aí foi quando seguiu só. Agora uma pausa para um momento especial no podcast. Falar dos nossos parceiros que fazem toda a diferença quando o assunto é transformar ideias em realidade com criatividade e propósito. Se você quer dar vida a um projeto em vídeo, seja institucional, comercial, social ou podcast, o Estúdio HTA é o parceiro ideal. Com mais de 14 anos de experiência no mercado, eles sabem como traduzir mensagens em vídeos que conectam, emocionam e geram resultados.
Para empresas que buscam presença online constante e de qualidade, o Estúdio HTA oferece pacotes de vídeos mensais que mantêm a sua comunicação sempre um passo à frente. Estúdio HTA, capturando emoções e eternizando memórias. E se a ideia for deixar tudo com a sua cara, a SIC Ateliê de Personalizados é mestre em transformar imaginação em produto. Canecas, copos, camisetas, moletons, almofadas ou lembranças para datas especiais. Tudo personalizado do jeitinho que você sonhar. O atendimento é exclusivo e cada peça é feita com dedicação para refletir quem você é ou o que você quer comunicar. Eles são o verdadeiro coringa do baralho quando o assunto é personalização. Você imagina, a SIC faz. SIC Ateliê, criando experiências únicas. Esse projeto, tu acha que ele surgiu para ti como uma necessidade ou como um projeto assim? Na verdade, eu diria que nasceu mais natural, tá? Porque eram tantos pedidos de amigas, porque como eu já tinha esse estilo de vida, de fazer trilha, já tava, né, na minha vida, assim, fazer trilha e tal, as gurias começavam a pedir, né? Então, eu acredito muito que nasceu de forma muito natural, espontânea mesmo, assim, dos pedidos das minhas amigas, e aí veio o propósito, tudo foi acontecendo, sabe? Foi encaixando. Hoje eu vejo que é uma necessidade também, sabe? Porque a partir do momento que a gente sobe e vai vivendo, né, as experiências e as gurias compartilham que aquele momento é especial para elas, que é um momento que muitas vezes elas não se dão, né, de viver algo somente para elas. Porque são mães, são esposas, são filhas, né? Pensam muito na família, vivem o dia a dia, na correria do dia a dia e não se presenteiam com um momento só pra elas, né? Então, isso, assim, tem sido um grande presente, né? Então, virou uma necessidade, assim, o projeto, mas eu acredito que nasceu muito naturalmente mesmo. E o mais incrível é que surgiu esse projeto para se curar, né? E acaba curando outras pessoas, né? Isso que é o mais lindo, assim, que eu vejo. E que eu quero viver, né, gente? Vocês esperem que eu vou lá também. Vou subir. Espero. E assim, nesse 5 meses, né, mais ou menos que tu viu muita coisa acontecer, muita coisa. Eu escutei várias. Quem não segue o Baque Vista já segue lá, mas eu vi que tu colocou uns áudios das pessoas te agradecendo. E parece que a gente sente o sentimento delas quando elas te mandam. E eu quero que tu me fale um pouquinho sobre esses áudios, sobre o que eles representam, sobre como foi receber o primeiro áudio depois dessa caminhada. O que tu sentiu? Abre teu coração. É muito legal, assim, é muito emocionante e elas nem esperam, né, que eu vá fazer esse post, assim, dos áudios. E aí eu criei essa trend, né, de áudio das gurias, né, da série Áudio das Gurias. E é que elas falam com muita verdade, né? Então teve áudio de falar, assim, que elas pensavam só na carreira e ela amava, né, esse áudio que ela falava muito da carreira, assim, ela amava viver na natureza, fazer trilhas e tudo mais, e chegou um momento que ela só focou na carreira e na família e esqueceu disso, sabe? Então, quando ela viu o bar, ela viu uma possibilidade de retomar aquilo que ela já amava, sabe? A gente vê histórias emocionantes, né, de meninas que se sentem acolhidas por estarem entre mulheres e aí ao ponto de se sentir vulnerável a expor algumas histórias pessoais delas, sabe? Então, esse também é o propósito de ser só mulher, porque a gente nós, né, Paty, quando a gente tá em algum momento, alguma mudança, são amigas, a mãe, né, que a gente busca, principalmente, né, sempre busco minhas amigas, assim, pra conversar, enfim, então, são mulheres que me inspiram, então, realmente, assim, elas se sentem confortáveis pra dividir esses momentos, sabe, e se sentirem emocionadas, então, tem até um momento que me chama bastante atenção, que a gente viveu, assim, no topo, que foi em um café, uma das meninas estava passando por algo bem específico, assim, em casa, né, com o bebê dela, ele tava passando por um processo, assim, tomando remédios fortes, né, e tendo convulsões, e esse dia foi, assim, que me tocou bastante também, sabe? Porque aí, a partir do relato dela, ela falou, Liz, eu tô me sentindo confortável pra falar, eu posso falar? Eu falei, óbvio, aqui é o nosso momento, é o momento de todas nós, sabe? E aí, ela se sentiu confortável pra falar, expor aquilo que ela tava passando, chorou, todo mundo chorou, né? E aí, outra se sentiu confortável pra dizer,
eu estou passando por um processo de separação. Ontem mesmo eu sentei pra conversar com meu esposo. E aí as pessoas foram, né, se... Às vezes é só um abraço que a gente precisa, às vezes é só um conforto, é só escutar mesmo, né, uma outra. Então, isso acontece também e é emocionante, sabe? Acaba se tornando uma rede de apoio, né? Exatamente. Principalmente, né, para mulheres realmente que elas não veem, ou não têm pessoas, ou não enxergam daqui a pouco que essas pessoas possam ajudar de alguma maneira, né? É como eu digo às vezes, Lizzy, que as mulheres, se elas se unissem, elas ainda não sabem a força que elas têm juntas, né? Às vezes, preferem uma criticar a outra e tal, não sei o quê. Mas a força que elas têm juntas, quando, como tu disse ali agora, quando eu paro para escutar a história de alguém, ela é uma mãe que daqui a pouco só tava precisando colocar aquilo para fora e não ser julgada. Exatamente. A mulher que tava se separando, entende? Então ali também elas encontraram um acolhimento, né? Não precisa nem perguntar se tem lugar de fala, né? Que aquilo emociona tanto, chegar lá emociona tanto. E quando tu disse de mãe e tal, a gente se sente culpada por daqui a pouco deixar nosso filho pra subir, pra fazer uma trilha, né? Que mãe eu sou, tu fica se perguntando. Mas se tu não estiver bem, quem que vai cuidar do teu filho? Exatamente. Né? A gente tem que, por momentos, pensar assim, pensar em nós, né? Não que a gente vai deixar o mundo e pensar, vai pensar só em si. Não, mas a mulher, ela precisa. E esse é se olhar com carinho também, né? Exatamente. E outros fatores também, né, Paty, que vêm junto, as comparações, né? Então, na trilha não tem isso, a gente sobe, a gente não tem, né? A gente chega lá no pé do morro, né? Tá todo mundo no escuro, com lanterna na cabeça, com roupa de legging e botinha de trilha, entende? Então, todo mundo sobe no escuro. Aí, todo mundo tá ainda naquela sensação do novo, do que vai encontrar. E aí, chega lá no topo, o sol nascendo, daí já é aquela energia. Aí vem o café da manhã, que aí a gente leva tudo também, prepara tudo com carinho, né? Pra ter essa partilha também, né? Compartilhar o café da manhã. E aí começam as novas amizades, as trocas, daí elas começam a se conhecer, sabe? Então é muito legal isso, assim. E às vezes até networking rola, né? Então rola uma troca. Então isso é muito legal o que acontece, assim. É realmente só quem vive mesmo, assim, sabe? Pra entender. É que eu acredito que é uma questão de superação, né? Tu tá indo ali, tu conseguir subir. Com certeza. Porque tem momentos que na trilha que não são fáceis, vamos dizer São assim. desafiadores, com certeza. Exato. E aí tu chegar ainda a ser recompensado com o pôr do sol e com pessoas ali que estão na mesma vibe que você, né? Eu acho que isso é maravilhoso. E a gente falou muito sobre os outros, né? O que tu proporciona pros outros, pras outras. Mas o que ele proporciona pra ti? Nossa, Paty, é bem sobre o que a gente falou, né? Sobre esse processo de cura, né? Então, tem dias que eu chego em casa, assim, depois das trilhas, os dias que eu faço 2 dias consecutivos, assim, eu sempre me falo, né? Não, eu não vou fazer 2 dias consecutivos, acordar às 5 horas da manhã, mas daí eu penso, não, eu vou fazer. E aí, quando chega no final do dia, eu penso, ainda bem que eu fiz, porque assim, ó, foram tantos retornos positivos, tantos feedbacks que as gurias me mandam depois, sabe? Lizzy, segue, faz, quero saber da próxima e tal. E isso é muito legal, sabe? Eu fico muito feliz, muito grata e agradeço todas vocês que me mandam essas mensagens, porque realmente faz eu querer seguir mais ainda, sabe? E saber que eu tô no caminho certo, assim. Então, continuem. Acaba se tornando algo muito maior, né? Que te faz ter aquela animação pra acordar cedo, pra ir em busca. Porque tu sabe que hoje tu já não tá mais sozinha. E trilhar com elas é uma honra, né? Porque trilhar outras mulheres que, com certeza, depois são elas que me inspiram, né? Elas até falam, tu inspira porque... Claro, é uma coisa que eu faço já tenho uma certa habilidade já em fazer, trilhar, já sei onde pegar, já sei onde pisar, né? É a mesma coisa que nas profissões de cada uma tem, né? Mas há quantos anos tu faz trilhas? Assim, faz tantos anos que eu já faço trilha. 2017 foi quando eu comecei de fato, assim, a vida no trekking, no acampamento, né? Nessa vida outdoor, assim, foi em 2017. Que aí iniciou. E como que é pra ti guiar essas mulheres, assim? Eu sei que tu falou agora e tal, mas... É uma honra mesmo. E elas sentem isso, elas falam, elas voltam. Tem mulheres que são recorrentes,
Assim, vai em todas as trilhas, tem, vou bater meu cartãozinho. Hoje, eu não sei quantos encontros acontecem mais ou menos por mês. Então, Paty, até semana passada eu ainda estava aliando com outro trabalho, né? E agora eu tô 100% então focada no projeto. E quando iniciei, eu falei para as gurias que eu ia iniciar fazendo 1 ou 2 finais de semana. Mas agora não tem mais como, sabe? Eu realmente preciso fazer todos os finais de semana e já tô com projetos para durante a semana também, porque eu também tive buscas de turistas que querem que ver legal. Gramado e Canela por outro ângulo, sabe? Então, Maravilha! Exatamente. Então, tiveram alguns turistas, assim, que me contataram, porque realmente, assim, querem essa busca, né, de... Claro que a gente tem pontos turísticos belíssimos, né? E Gramado e Canela, muito conhecido por isso, mas também querem ver aonde o morador vai, né? O que a gente faz, assim. Então, isso é muito legal também. Na realidade, eu acredito, Liz, olhando por um outro ângulo, mas é sobre a experiência. A experiência, A né? experiência de viver isso, porque assim, ó, quem escuta um áudio daqueles que a tua aluna, né, vamos dizer assim, te mandou, né, ou aquela mulher te mandou aquele áudio, a gente sente. A gente enxerga também nos vídeos as pessoas chegando lá. Então, é viver essa experiência, sentir o que a outra pessoa sentiu. Claro que cada uma vai sentir de um jeito, Sim. mas é sentir o que o outro sentiu. E pegando essa linha agora, né, que como tu já, mais de 700 mulheres aí nesse grupo, o que tu sente? O que leva elas a procurar o bar? O que tu sente, assim, ou o que falta? Né? Se sente que falta nelas, que elas se preenchem no bar. O que tu acha? Eu acredito muito que seja presença mesmo, sabe? Viver o momento presente, assim. Eu acredito muito que hoje em dia, nessa busca incessante de viver o futuro ou o excesso de passado, a gente acaba esquecendo um pouco de viver o aqui e o agora, né? E a gente fala muito sobre isso também na trilha, que na trilha tu não consegue viver a não ser aquele momento atual que tu tá vivendo, porque tu tem que pensar exatamente onde vai ser o próximo passo, aonde tu vai pôr a mão, aonde tu vai, sabe, aonde vai acontecer. Então, é sobre viver o aqui e agora, sabe, a trilha. E a gente fala muito sobre isso. Então, eu acredito muito que elas buscam para essa conexão consigo mesmas, né, porque não se dão esse momento, muitas vezes, também na correria do dia a dia. A Carol mesmo que compartilhou o áudio, ela falou que ela vive a maternidade, né? Então ela pôde se dar esse tempo e ela disse, amei, quero isso pra minha vida, né? Então isso é muito legal, esses relatos. E é isso, assim, eu acho que elas se presentearem para elas mesmas, né? Estarem naquele momento. O presente é um presente, né? E a gente esquece isso. Inclusive, no episódio passado, a gente falou sobre a questão de ansiedade, que vai ao ar agora, domingo, né? Sobre como a gente fica muito no futuro. Exatamente. E o futuro nem aconteceu. E a gente tá sofrendo antecipadamente por ele. Então, nada melhor do que realmente coisas que nos façam ficar no presente. Né? Que nem tu disse ali, tem que pensar onde vai pisar. Porque senão, né? Eu acho muito, muito legal. Porque é uma questão de também entrega. Né, de presença, de entrega, tá assim, se entregando pra viver aquele momento, né? E eu queria, assim, também saber de ti, qual momento na trilha lá, subindo com as mulheres e tal, que tu sente que naquele momento acontece alguma transformação nelas, que tu sente, assim. Ai, Paty, eu acredito que desde o momento que elas dão o sim pra trilha já é uma transformação, sabe? Porque muitas têm medo de aranha, têm medo do escuro ou de altura, e elas se desafiarem, sabe? A se colocar, assim, nessa experiência, né? Então, eu acho que já é uma transformação grandiosa. Mas, obviamente, que o ponto alto, eu acredito que seja mesmo quando a gente chega no topo da montanha e elas curtem o sol nascendo, aquela energia do sol batendo no rosto, o vento, né? E aí é quando a magia acontece, assim, eu costumo dizer, né? E aí na volta, depois na descida, é só alegria, né? Elas já estão todas amigas, já é risada. Então, eu acredito que o ponto alto seja o sim pra trilha e no nascer do sol, assim, quando elas sentem o sol nascendo, sabe? Eu acredito que seja uma grande transformação, assim, sim. Nessas trilhas, desde 2017, assim, teve alguma que te marcou profundamente, assim, te marcou muito?
Eu acho que todas elas me prepararam muito pra esse momento, sabe, Paty? Eu acho que na minha vida, em tudo, assim, tanto nas trilhas que eu fiz, né, de todas as experiências, e eu sempre procuro fazer viagens que tenham esses momentos, sabe, de experiência, assim, mesmo que sejam uma viagem cultural, eu procuro alguma coisa que eu possa fazer uma trilha, sabe? Então, eu acho que todas elas me marcam muito, mas claro, existe uma em específica que foi Chapada dos Veadeiros, que realmente me marca muito, que eu fiz inclusive com a Dainara também. Ai. Nós fizemos, nós duas, a gente estava passando também por um momento, uma transformação na nossa vida, assim, uma mudança grande, as duas no mesmo momento. E foi quando realmente, assim, nós nos conectamos e viramos grandes amigas, sabe? Então, foi a Chapada, assim, foi as trilhas. Nossa, Que a tu gente foi fez numa antes do imersão lá. Baque de... Foi. E Foi em quantos dias foi? 2022. Quando, tipo, uma trilha como essa, quantos dias? Ou qual a trilha mais... Quantos dias, não sei, né? Mas qual a trilha mais difícil que tu fez, por exemplo, assim? Na Patagônia teve uma trilha de 25 quilômetros que foi bastante desafiadora, assim, e teve a da Gávea também no Rio de Janeiro, que aí precisa de rapel, escalada, né, e precisa de equipamento, assim, que aí é desafiadora, mas tudo eu amo, né, então... Ama desafios. Amo o desafio. A Fitzroy também, que é na Patagônia, foi bastante desafiadora, assim, o último quilômetro são pedras soltas, subida extremamente íngreme, sabe, então... são 25 quilômetros ida e volta, mas é um espetáculo a beleza daquele lugar. Mas imagina. É lindíssimo, né? Então, O lado da Patagônia, esse que tu foi, é o que não tem neve. eu fui no Réveillon, então Que onde não tinha. tinha até neve nas cordilheiras, assim, nos cumes tinha, tá? Mas, assim, a grande maioria não, né? Então, a gente ainda pegou um pouco de neve. Em novembro tinha nevado, e daí, como a gente foi ali em dezembro, ainda tinha bastante neve, sabe? E o bom foi pegar os lagos azuis descongelados, assim, né? Imagina. Mas eles são congelantes iguais, né? Então, Sabe muito que eu gelado. vi, a gente gosta muito de vídeo de viagens, adoro ver. E tem lá no Canadá, tem os lagos assim que são incríveis. No fundo tem os montes com neve e aquele verde. Meu Deus, gente, se quem não assistiu, já vou indicar pra vocês aqui Vibe de 2, que é um canal que a gente Eu assiste. assisto também. Assiste, a gente adora. E também Vai Dormir Onde, que é incrível também, eles são maravilhosos. E eles mostram um pouco dessa vida, né, que também não deixa de ser um desafio, né, viver isso. E é muito legal acompanhar, eu também gosto muito de natureza. E falando em natureza, assim, eu acho que a gente sempre foi conectado com a natureza, só a gente perdeu essa conexão, né, pela vida corrida, que a gente, principalmente mulheres, né, mulheres 360 coisas ao mesmo tempo. E a gente parar para observar, para viver, pro presente, pro agora, né? Eu acho que isso que o Bá traz, isso que eu quero viver, né? Isso que o Bá traz, por mais que eu não seja, Liz, eu não sou aventureira, tá? Mesmo assim, eu posso ir, não vou enfrentar, nossa, os desafios muito grandes, mas vai dar para mim? Sim. A gente eu sempre indico, né, os níveis de dificuldade, se tá apto ou não também pra fazer a trilha, sabe? Mas muitas gurias, essas inclusive que eu faço ainda, tá? Elas são níveis fáceis, moderado, tá? Claro que o Morro Agudo pra muitas se torna difícil, ele não tem nada de muito nível técnico, né? Como, por exemplo, ter rapel, escalada, mas a gente chama de escalaminhada, por exemplo, né? Que tu precisa das mãos mesmo pra auxílio ali na subida, tá? E aí as gurias se desafiam bastante, assim, porque a maioria nunca fez uma trilha antes, sabe? Então eu sempre digo, né? Fica mais perto de mim quem sente que tá com um pouco mais de medo, né? Ou enfim, não se sente tão preparada, ou é a primeira vez. E aí eu vou auxiliando mais, né? Então sempre vamos em dois.
Eu, na frente, tem alguém que fecha também as trilhas, né? Então, alguém que me apoia com isso também. Então, não fica ninguém pra trás. A gente cuida muito isso também. E dá sim, tá? Então, a não ser que tenha alguma comorbidade ou alguma lesão também, joelho, quadril. Então, a gente cuida muito isso. E, inclusive, até na própria atividade de yoga também que a gente tem, sabe? As gurias, é uma dúvida também que elas têm frequente. Eu nunca fiz, posso fazer? Óbvio, sabe? É o melhor lugar pra te iniciar essa atividade. Aí a gente tem a Prof. Ana, que é excelente profissional, professora excelente, a Ana Paula. E aí ela sempre também envia uma anamnese, sabe? As gurias respondem essa anamnese pra ver se estão aptas também, que óbvio, né? Como é uma atividade que exige do corpo, né? Do teu peso corporal, de alongamento. Então a Prof. Ana sempre avalia também se estão aptas a fazer, tá? Então, bem tranquilo, mas todas são bem-vindas. Muito bem. E essa parte que me chamou a atenção, eu acho que todo mundo quer pertencer a algum lugar, né? E o melhor é pertencer, né, a algo que tá te fazendo bem. Porque hoje, com a questão, né, que a gente sempre fala e falou nos outros episódios, questão de rede social, as pessoas estão muito vidradas em ser como o outro e não procurar a si mesmo, vamos dizer assim, não se encontrar. Se perguntar pra essa pessoa o que que tu gosta, ela também não vai saber dizer. Entende? Então, nesse quesito comunidade, né? Que tu formou uma comunidade hoje. Como tu se sente hoje responsável por essa comunidade? Responsável por essas mulheres, né? Mesmo que sejam 12, 13 por trilha. Como tu se sente? É uma responsabilidade, tá, Paty? É uma responsabilidade, assim, mas que... eu entrego muito amor, sabe? Eu até... Hoje tá sendo, assim, um desafio pra eu estar aqui falando, como a gente já tinha comentado, né? Eu realmente acredito que a minha linguagem do amor seja gestos, sabe? Porque eu sou muito melhor agindo, né? Entregando, assim, esses detalhes. As gurias até falam, ai, tu pensou nisso? Tipo assim, eu gosto muito de pensar nos detalhes, sabe? No que elas vão gostar, em como eu me sentiria se eu estivesse indo pela primeira vez, sem uma amiga, sem alguém. Então, eu sempre me ponho nesse lugar, sabe? Porque muitas das vezes tem essa também necessidade, eu só vou se uma amiga for. Não, sabe? Vem sozinha. Tu com certeza vai sair de lá cheia de amigas. Então, eu sempre penso muito nesses detalhes. É realmente uma responsabilidade bem grande, né? Porque são várias mulheres, várias vidas, né? Então... mas eu entrego, assim, todo o amor possível e eu tenho certeza que eu tô vivendo a minha verdade, então é isso, assim, sabe? É essa entrega total, assim, que eu trago pras trilhas. Eu acho que é sobre isso, é sobre entregar a verdade. A gente tava falando e no meio desse propósito e tal, a gente conversando antes de iniciar o podcast, a gente falando sobre... me veio na cabeça uma lembrança, né, do Primeiras Damas também, sobre inícios, né? Sobre o primeiro passo, sobre tu tomar o primeiro passo e vem a calhar nesse momento, falando de, se ninguém for, sabe, o medo do desconhecido, o medo do novo, o medo de se superar, né? E eu digo por mim, eu encontrei forças, não sei aonde eu encontrei forças para realmente tomar um passo decisivo na minha vida, né? Do Primeiras Damas também, que é fazer o podcast sozinha, né? Quem acompanha o podcast há mais tempo sabe que eu tinha a Lu de parceira, depois a Adri, a Cacá, e agora eu tive que tomar as rédeas e dizer, não, eu não tinha ninguém aqui do meu lado, mas eu tive que fazer essa escolha por mim, por um propósito maior, que é inspirar quem tá em casa. Então, se esse episódio tá inspirando você a ser melhor, a procurar, a fazer, a agir, a ter um propósito, então já comenta aqui embaixo, comenta propósito, eu vou saber que vocês estão com a gente até o momento. E, na verdade, Paty, quando tu fala que tu assumiu aqui sozinha... Não tá sozinha, né? Porque tu tá dividindo agora com outras mulheres, né? Que inspiram, que vão te inspirar de certa forma também. E da mesma forma que tu faz conosco, sabe? Dividir a mesa conosco aqui, abrindo esse espaço de fala para que a gente possa falar do nosso trabalho, dividir esse espaço. A gente só tem que agradecer mesmo, sabe? É uma honra estar aqui contigo também. Muito, muito obrigada. E eu acho que é isso, sabe? É despertar isso também. Eu falei falando aqui antes com o Rodrigo, a gente nunca sabe se a gente tá no caminho certo e a gente nunca vai saber. Porque não tem uma linha de chegada. Tu vai indo
E tu vai fazendo a diferença, assim como tu vai fazendo a diferença na vida das mulheres e tu não tem noção a proporção que ainda vai chegar, entende? Mas tu tá indo e aquilo tá te preenchendo, que tu falou que tua forma de amor, né, se doar, daqui a pouco talvez a gente enxerga isso, Liz, e que tu tu te preenche preenchendo os outros. E isso é lindo, isso é muito bonito. A gente vê a tua entrega, né? E tanto lá na rede social, eu já estava ansiosa para conhecer ela pessoalmente por conta disso. E é também muito bom te trazer aqui, te escutar. Obrigada. E eu sei que é só o início, né? Imagina, 5 meses, é novinho. 5 meses. E já tá dessa Estamos proporção. engatinhando ainda. Mas com certeza vai subir, vai crescer ainda muito mais. E sobre a vontade de se reencontrar, né? Aquilo que faz sentido mesmo se a gente não saiba ainda o nome disso, né? Esse é o propósito. A gente não sabe o que a gente vai encontrar. Mas quando tu segue teu coração, né, Lizzy? Tu sempre tá no caminho certo. Exatamente. Sobre tudo o que a gente falou até agora, né? O medo do novo, toda mudança gera desconforto, né? São essas coisas, mas que quando a gente se permite a viver, a gente pensa depois de tudo, que bom que eu vim, né? Que bom que eu aceitei, que bom que eu disse sim, que bom que eu dei o primeiro passo, e é assim que é, sabe? Até para quem tá nos assistindo também, está passando por algum momento, porque todas as meninas que vão na trilha, todas as mulheres que dizem sim pra trilha e vão, elas estão com alguma batalha interna, sabe? Elas estão passando por algum momento, seja no trabalho, seja financeiro, seja, enfim, com o marido, com o filho, né? Seja o que for, cada uma tem as suas batalhas. Eu tenho as minhas batalhas, né? Então, não é porque eu encontrei um propósito que eu não batalho diariamente, é óbvio que sim. Mas, assim, eu queria dizer, deem o primeiro passo, sabe? Escutem, porque um propósito, ele fica falando baixinho com a gente, assim, e lá dentro a gente vai sentindo, né? Ai, será que eu sigo por esse caminho? Segue, sabe? Vai. Caminha por ali, vai. É que nem tu falou, tu colocou tu deu o primeiro passo e as coisas foram acontecendo. Então, o medo, ele também te impede de viver algo extraordinário. Então, não fica com isso, vai, arrisca, faz. E assim, ó, agora eu já fiquei animada também. Se eu quiser fazer, né, a pessoa que tá em casa quer fazer, como faz? Entra em contato contigo, eu posso colocar aqui também na descrição do vídeo o teu arroba. Pode né? sim, Paty. A gente tem o Instagram, então, né, que é bem gaúcho, né, com H, que vista, justamente pelas vistas maravilhosas que a gente sempre busca, né, então é que vista, tudo junto, com H, tá? E aí, no arroba do bar, lá na bio, eu deixei um link que direciona para um grupo de WhatsApp. Agora eu já tô também reestruturando isso, tá? Porque eu recebo muitos feedbacks das gurias também com algumas questões, assim, que talvez não né, estão desencontradas ali, e aí elas não conseguem ter certeza de como funciona, como é. Tipo, cair aqui de paraquedas, o que tá acontecendo, né? Sim. Então, assim, a gente tá pensando já também em algumas questões que vão ser melhoradas, né? Já estão sendo reestruturadas para deixar algo mais explicado ali também. Então, quando chegar no Insta, vai ter ali um link que direciona para as explicações de cada atividade que nós teremos, né? Que já temos e as próximas que estão vindo, que já tem novidades que vão sair, né, do papel. E aí, mas a princípio, direciona para um link de um grupo de WhatsApp, tá? Então, é somente para mulheres, tá? Então, esse projeto, ele realmente é voltado para mulheres. E nesse grupo de WhatsApp, eu, então, informo as datas, como funciona, né? E até agora, sim, eu tenho feito com mais frequência. Então, toda vez que o sol dá uma trégua, a chuva dá uma trégua, né? E aparece o sol, a gente tá fazendo trilha, tá fazendo alguma atividade. Então, tem lista de espera para várias atividades, né? Então, é isso aí, é entrar ali, é seguir no grupo e lá no grupo vai ter mais informações. Perfeito. Então, quem quiser saber mais informações, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Entra lá, já tira tuas dúvidas e faz, porque mais do que cuidar do corpo, é da mente e do espírito também, né? Então, Liz, eu queria primeiro, né, saber se tu quer deixar algum recado para alguém, se tu quer falar com alguém, mandar um beijo, pode ficar à vontade. Obrigada, Paty. Na verdade, só dizer para essas mulheres incríveis, né, que sou eu quem agradece ter essa oportunidade de dividir esses espaços. Eu até falei outro dia, né,
que é uma felicidade grandiosa eu poder viver todas essas experiências, sabe? Estar à frente desse projeto é realmente um privilégio, porque eu estou em todas as experiências, todas as trilhas, então eu compartilho com todas elas, né, que participam. Então, um agradecimento especial também para todas elas que se permitem a viver essas experiências conosco, sabe? Uhum. É isso, assim, só para te agradecer também por ter visto o projeto, notado, né, o projeto e ter me convidado também para poder vir aqui falar disso também, que tem sido muito especial. Muito obrigada, Paty, e eu te espero numa trilha ou numa yoga. Pode deixar, eu vou sim. E, na realidade, eu que tenho que te agradecer, né, por tu ter vindo, por tu ter falado sobre esse projeto, que é lindo, que eu sinto a tua conexão, eu sinto a tua alma nisso. E, principalmente, a gente tá falando sobre uma coisa que eu gosto muito, que é sobre o propósito, né? Qual é o teu propósito? E tá tudo bem também se você ainda não encontrou o seu propósito. Mas sai da sua zona de conforto. Porque aí tu vai encontrar. Que nem eles, vamos dizer assim, agora tu tá com 36, né? Tava com. Não sei, que mês tu faz aniversário agora? Maio. Então tu tava com 35 quando tu encontrou o teu propósito, né? E as pessoas ficam, eu tô muito velha, cara, eu não vou encontrar propósito. Não, eu vou viver a vida, é isso aí e tal. As pessoas se conformam. E a gente não deve se conformar. E eu quero também te parabenizar por não ter se conformado, por ter iniciado esse projeto, que tenho certeza que ainda tu não sabe quantas vidas tu impactou, ou às vezes a gente não tem a proporção, né? De quanto a gente mudou a vida de alguém por tu ter iniciado algo, por tu ter convidado as pessoas a fazer o mesmo. E parabenizar por isso, que Deus te guie pelos caminhos mais lindos, mais maravilhosos, e que tu leve cada vez mais mulheres para esse caminho de liberdade, de natureza, de reconexão consigo mesma, e que tu és já muito abençoada e que tu seja ainda mais, Liz. Ai, muito obrigada, Paty, obrigada mesmo. Coração. Mas antes, eu quero entregar um presentinho aqui. Do Primeiras Damas Podcast, que toda vez que tu for tomar um café, uma água, um vinho, não sei o que tu toma, mas que tu lembre que tu esteve aqui e que tu fez diferença, com certeza, e tu faz na vida de alguém. Tu inspira alguém. Por isso tu estás aqui. Muito obrigada. Presentinho, inclusive um beijo pra Kati, que mandou um presentinho aqui pra nossa convidada. Posso abrir, né? Claro. Muito obrigada. A Kati do Ateliê, do Psique Ateliê, que faz todas as coisas personalizadas, maravilhosa. Que lindo, eu amei, Paty. Esse daí, eu acho que é um... Pra colocar. Isso. Viu? Depois da trilha já sabe o que fazer, né? Já sei. Obrigada, eu amei. E aí tem uma frase também atrás, uma palavra atrás, que tem a ver com o nosso propósito. Tá aqui atrás. Que lindo. Que tem a ver com o tema de hoje. Amei, Paty. Muito obrigada. Nossa, tem tudo a ver. Que bom que tu gostou. Amei muito. Esse é um pequeno presente. E eu também queria falar do nosso estúdio lindo, maravilhoso, que hoje eu estou aqui, que a gente fez umas mudanças, o microfone também, tudo para melhorar. Então, se você quiser gravar algum curso, quer gravar um podcast, videocast, saiba que a gente vai te receber aqui no Estúdio HTA com muito carinho. Então, é só entrar em contato. Também está aqui na descrição do podcast desse episódio. Depois de tudo que a gente conversou, né, sobre o propósito, sobre transformação, reconexão, se tu pudesse deixar uma mensagem para quem tá se sentindo meio perdida, sem saber onde recomeçar, quer encontrar um propósito, o que tu diria? Ai, Paty, eu acho que é bem o que nós falamos antes, né, para que as gurias se escutem o que tá no interior delas, né, e que deem o primeiro passo. Né, que a vida não é sobre o destino e sim sobre o caminho, né? Então, que elas comecem a trilhar, né, esse caminho, que com certeza as coisas vão acontecendo durante o caminho. Este episódio não foi só sobre propósito, nem só sobre a Liz. Foi sobre mim, sobre você, sobre todas nós. Foi sobre o vazio que a gente tenta preencher em 1000 tarefas. Sobre a sensação de estar vivendo no piloto automático, sem saber bem porquê. Sobre a vontade de reencontrar aquilo que faz sentido, mesmo que a gente não saiba ainda o nome disso. Mas também foi sobre escutar,
sobre silenciar o barulho de fora para ouvir a voz de dentro, sobre caminhar mesmo sem saber o destino, só confiando que o caminho vai se revelar. E se você terminou esse episódio com vontade de respirar mais fundo, de olhar para o céu com mais calma, de reencontrar o que é teu de verdade, então já valeu. Porque não é à toa que a peça mais poderosa do jogo é a dama. Toda semana uma convidada e um novo tema para inspirar você. O Primeiro As Damas é meu, é seu, é nosso. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau, tchau, gente! Tchau, tchau.